Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Nós vamos fazer aqui a correção, da semana 1 do nosso PET de História, volume 4, tá? Nessa primeira semana, nós vamos falar aqui sobre alguns outros povos aí da Antiguidade Oriental, né? E dessa relação que eles vão ter, né, com as sociedades que vão surgir aí no Ocidente, né, posteriormente. Então, é o primeiro contato aqui, né, os primeiros contatos que nós vamos ter desses outros povos, né, com o Ocidente. Então, nós temos aqui um texto falando aqui dos hebreus, dos fenícios e dos persas. É um texto bem longo, mas, né, pela primeira vez, né, o PET está trazendo aí um texto bem introdutório do qual vocês vão conseguir responder as questões sem fazer uma pesquisa, né, na internet. Todas as respostas, né, dessa primeira semana estão aqui nesse texto. Tá? Então, eu peço que vocês façam uma leitura bem atenta, minuciosa, né, desse texto, né, para que vocês consigam responder às questões, né, que estão a seguir. Eu não vou fazer a leitura desse texto, né? Eu espero que vocês já tenham feito, né? E vou partir aqui para a correção, né, dessas questões. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as aulas, né, que eu tenho gravadas sobre esses três povos aqui, sobre os hebreus, os fenícios e os persas, né, que, né, fala basicamente o que está aqui no livro, mas complementa com algumas informações. Então, né, é um material a mais de estudo aí para vocês, né, que tem um pouquinho mais de tempo, né, que se dedica um pouquinho mais aí aos estudos, tá? Mas não tem necessidade, como eu disse para vocês, o próprio texto, as próprias informações aqui do PET, né, vão ser suficientes para vocês responderem as questões, tá? Então tá misturado aqui, ó, dos hebreus, né, dos persas e dos fenícios. Eu marquei aqui algumas coisas no PET, que é para mostrar para vocês, né, onde que estão as respostas, né, na hora que vai ficar mais fácil, na hora que eu for corrigir aqui com vocês, tá? E aqui ainda traz, né, duas imagens. Essa imagem aqui é do alfabeto fenício, tá? Os fenícios, eles criam ali o primeiro alfabeto fonético, né, no qual os símbolos aqui vão representar sons, né, e não ideias mais, né? E aqui o do mapa, né, do Império Persa, na sua extensão máxima. Então, neste momento em que nós estamos estudando, o Império Persa foi o maior que existiu até então, tá? Ocupando territórios aqui, ó, da África, né, partezinha aqui, né, da Europa e da Ásia. E aqui nós temos três conceitos importantes que a gente vai voltar, né, a falar mais dele, que foram trabalhados aí durante o texto, né, que é o monoteísmo, politeísmo e cidade-estado. Cidade-estado a gente já falou, né, o que significa. As cidades ali da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, eram cidades-estado. Né? Na Grécia nós vamos ter cidades-estado, né, que é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, e as cidades-estados da Fenícia, né, também, e as cidades da Fenícia também eram cidades-estado aí. Então vamos lá. Atividade 1. O filme em animação O Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation no ano de 1998 e com direção de Brenda Chapman, Simon Wells e Steven Hickner, narra a história de um líder político-religioso chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado das terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, respondo. Então nem precisa de vocês terem visto o filme, né? Apesar de que eu acho que alguns de vocês já devem ter assistido, né? Eu assisti bastante aí, passava na sessão da tarde, né? O conhecimento, né? Às vezes também dependendo da religião que cada um de vocês tem, já vai, né, ser possível responder aqui a questão, tá? Então quem era Moisés, né? A qual povo pertencia Moisés, tá? E qual que era o nome, né,
do movimento em que Moisés, né, liderou esses escravos ali, né, da terra ali do Egito, né, das terras ali sob o domínio do faraó, em direção ali à Palestina. Tá? Então, no texto traz essas informações aí também. Então, letra A. O filme conta a história de qual povo da antiguidade? Então, não precisa vocês terem visto o filme, tá? Só vocês sabendo que era de Moisés, a gente sabe que é do povo hebreu, tá? Então, vamos voltar, né, lá no texto, olha só. Os hebreus, né, migraram para o Egito, onde suas gerações viveram escravizadas por aproximadamente 450 anos. Em meados de 1250 a.C., um líder hebreu chamado Moisés liderou a partida do seu povo do Egito em direção a Canaã. Então, Moisés pertencia aos hebreus, tá? Então, está contando a história do povo hebreu. Letra B. Como foi chamado o evento de saída desse povo do Egito em direção a Canaã? Né? Esse evento foi conhecido, né, como Êxodo. Né? Então, este movimento de retorno foi chamado de Êxodo, que inclusive é um dos primeiros livros, né, dos 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento. Tá? Então, Êxodo. Tá? Número 2. Baseado no que foi estudado até aqui e com auxílio de seu livro didático ou pesquisando na internet, responda. Então, não tem necessidade, né? Porque aqui o texto já traz as informações necessárias. Olha, o que é uma religião monoteísta? Cite uma. Uma religião monoteísta é aquela que acredita em apenas um único Deus, tá? Como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, né, o islamismo, são religiões que acreditam em apenas um único Deus. Mono vem de um, né? E teísta vem de Deus. Então, um único Deus. Então tá aqui, ó, monoteísmo, religiões que têm a crença em um único Deus. Exemplo, judaísmo, islamismo e cristianismo. Letra B. O que é uma religião politeísta? Cite uma. Então, poli vem de vários, né? E teísta, né, como a gente viu aqui anteriormente, de Deus. Então, são religiões que acreditam em vários deuses, né, como a religião lá do Antigo Egito, a religião, né, dos gregos, né, que têm vários deuses, a religião dos hindus, né, que tem, né, milhares de deuses. Então, se acredita em vários deuses, é uma religião politeísta, né? Muitas tribos indígenas, né, têm religiões politeístas. Aí vem aqui, ó, politeísmo, religiões que têm crença em várias divindades. Exemplo, religiões da Mesopotâmia e egípcia, né? Mas aí eu dei outros exemplos aí para vocês também, tá? Né? Dos gregos, dos romanos, enfim. Letra C. O que eram cidades-estado no mundo antigo? Cite uma. Hoje em dia a gente não tem, né, mais cidade-estado, né? Mas no mundo antigo era muito comum, que eram cidades que tinham características de independência, né, umas das outras. Né? Então não dependiam de outro governo. Né? Elas tinham ali sua própria moeda, suas próprias leis, seu próprio território, sua própria força militar. Né? Então era uma cidade, né, autônoma, independente. Tá? Então, tá aqui, ó, cidade-estado. Cidades no mundo antigo que, apesar de pertencer a uma mesma sociedade, tinha autonomia política e econômica. Então, eram cidades independentes, né, autônomas, tá? Exemplo aí das cidades fenícias de Tiro, Sidom e Biblos, tá? São cidades fenícias. A gente encontra essa informação, né, no texto também, tá? Olha só, cidades fenícias importantes como Sidom, Biblos e Tiro, que experimentavam uma política autônoma dentro de uma sociedade maior e de mesma origem e cultura. Eram chamadas de cidade-estado. Então, lá na Grécia, nós vamos ter cidade-estado também, tá? No qual fazem parte de uma cultura grega, né? Então, os espartanos e os atenienses, por exemplo, vão ser gregos, né? Mas cada cidadão dessa cidade-estado vai ter, né, a sua própria forma de governo, a sua própria organização social. Tá?
Então, eu acho que, né, deu para pegar aí direitinho, né? E a número 3, né, para vocês preencherem o quadro aqui, né, falando a qual povo pertence essas informações aqui, né? Se pertence aos hebreus, aos fenícios ou aos persas, né? Então, alfabeto fonético, né, pertence a qual povo? Pertence aos fenícios, né? Olha só, os fenícios, né, criaram aqui o alfabeto fonético, né? O alfabeto que produzia sons e não mais representados ali com a questão, né, dos ideogramas, né, de um caractere criar, né, produzir uma ideia, né? Então tá aqui, ó. Eu até esqueci de marcar aqui, ó. As viagens comerciais fenícios convivendo com outros povos e necessitando estabelecer com eles uma comunicação mais simples e clara, levou à criação de um novo alfabeto de 22 caracteres sem vogais, onde cada letra representava os sons da fala, né, do idioma dos fenícios. Tá? Ao longo dos anos, serviu de base para o alfabeto grego, depois o latino, que é a origem da língua portuguesa. Atualmente, o alfabeto fenício é utilizado em quase todo o mundo ocidental. Então, a criação do alfabeto fonético, ela é, né, dos fenícios, tá? Então, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente sabe que a língua portuguesa, né, vem lá, né, do alfabeto fenício. Religião monoteísta, né, vai ser aqui dos hebreus, né? Lá no início do texto, né, tá falando que Abraão abandonou, né, os vários deuses ali da região da Mesopotâmia, né, e passou a acreditar apenas em Javé, né, que seria Deus ali para os hebreus, tá? Então, monoteísmo, hebreus. Adotou moeda única. Quem vai adotar moeda única vai ser os persas, né, que vai criar o dárico, né? O dárico, aqui, ó, outra grande invenção de Dário I foi a adoção de uma moeda única em todo o Império Persa, né? Então, o dárico vai ser essa moeda que vai ser utilizada, né, em toda a região, né, do Império Persa. Ele fez isso para tentar, né, facilitar, né, o comércio dentro, né, do império. Tá? Aqui tem outra informação, né, mais uma vez, ó, os persas, uma forma de administração de grandes territórios construindo estradas e moeda única. Né? Então é atribuída a moeda única da antiguidade para os persas. Lutou contra os gregos em Termópilas, né? Vai ser os persas também, né? Vai ser o Xerxes, né? O Xerxes vai tentar invadir ali a Grécia, né? Tá representado no filme 300, tá? Dá lá, seu filho Xerxes ordena a invasão, né? O filho de Dário, das cidades-estados gregas. Então, mais uma vez falando aqui, ó, cidade-estado, né? Que os gregos também tinham cidade-estado, enfrentando as tropas de Leônidas em Termópilas. Então, quem enfrenta vai ser os persas. Eram grandes navegadores, vai ser os fenícios, né? Os fenícios, devido à localização, né, da sua da sua cidade, né, do seu estado, muito próximo ao mar Mediterrâneo e falta de terras férteis, vão fazer com que eles, né, se tornem ali grandes comerciantes, né, e estabeleçam relações comerciais com todo o mar Mediterrâneo. Então, olha, a madeira associada à posição geográfica favoreceu a condição de grandes marinheiros por parte dos fenícios. Então, falou de grandes navegadores, né, na antiguidade, nós estamos falando de fenícios. E, por último, foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos. A gente já viu, né? Vai ser os hebreus, tá? Que até que Moisés liberta eles, tá? Então, viveram aqui 450 anos escravizados no Egito. Então, com isso, a gente termina a nossa correção. Vocês viram que todas as respostas são possíveis de tirar aqui do texto, tá? Então, não precisa pesquisar nada por fora, mas, de toda forma, vou deixar aqui as aulas sobre esse conteúdo para vocês, né, poderem assistir e se informarem, né, melhor, de forma mais aprofundada sobre cada um desses povos aí.
Então, até a próxima aula, bons estudos, qualquer dúvida, né, me chamem aí no nosso horário de tutoria.